Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu estou aqui lendo jornais e vi algumas declarações do ministro da Fazenda, o Joaquim Levy. Vocês aí que já ouviram, já viram alguns vídeos meus, devem ter percebido que eu coloquei para você que a situação de Joaquim era uma situação esdrúxula. Um Chicago Boy vai no covil dos petistas. Dilma Rousseff, Aloysio Mercadante, né? Miguel Risotto, o Eduardo Cardoso, ministro da Justiça. Quer dizer, como é que pode o cara que pertencer ao governo entrar num governo cujos membros desse governo têm horror a ele, a posição dele e a origem dele como um Chicago Boy? Um economista, PhD em economia, da Chicago University. Evidentemente, até a Dilma Rousseff deve ter um ódio especial, porque a Dilma Rousseff dizia-se ser PhD em economia. Trouxe aí uma nova ortodoxia econômica que foi um desastre. E o país está nesse desastre todo, e o Chicago Boy está indo lá para socorrer a Dilma Rousseff. Isso não pode dar certo de jeito nenhum. Agora de manhã, estou lendo jornais, não é? Antes tinha visto uma declaração de Joaquim que eu já não gostei, e muito pior a que eu li hoje. Muito bem. O Joaquim, algum tempo atrás aí, ele disse que um país em desequilíbrio fiscal não poderia crescer. Eu acho que o Joaquim sabe disso, que não é verdade o que ele está dizendo. Ele está querendo forçar a barra para ter um reajuste fiscal. E outra coisa, me parece também que ele não tem outra ideia a não ser acabar com o déficit fiscal. Ele não tem uma ideia de crescimento. Eu fico olhando, acompanhando a política dos Estados Unidos e vejo que eles estão preocupados atualmente com a infraestrutura, que a infraestrutura dos Estados Unidos está se deteriorando e os investimentos não estão sendo suficientes para colocá-la num nível muito mais elevado do que deveria ser. Agora, imagina só, a infraestrutura dos Estados Unidos está sendo deteriorada. Imagina a do Brasil. E não se pensa nisso? O Chicago Boy não pensa nisso? Será que só tem uma maneira, primeiro consertar para depois ir para frente? E quando é que vai consertar? Talvez nunca vai consertar o déficit fiscal. Então temos que ter ideias novas para isso. Tá certo? Então, olha só, eu botei aqui um exemplo muito pequeno, um exemplozinho não é? De boteco. Olha lá. A receita fiscal, desculpe, tem um S aqui a mais. Tem um S aqui a mais. Desculpa, pessoal. Deixa eu tirar esse S daqui, ó. Só questão de correção fiscal. É o seguinte: receitas menos gasto vai ter um superávit ou déficit. Obviamente, se a receita for maior do que os gastos, haverá um superávit. Se ao contrário, haverá um déficit. Olha só, vamos prestar atenção nessa lógica tão simples. Foi baseado nisso que eu venho há muitos anos dizendo que o PT não ia crescer. Porque alguém, né? As pessoas estão comentando que o Lula tinha feito um bom governo porque estava acompanhando o orçamento, as despesas, né? Mas ninguém olhou e observou que o crescimento da despesa no governo Lula já era muito maior do que o crescimento da receita. E olha que era uma receita fenomenal, porque foi uma época de céu de brigadeiro na economia mundial e, portanto, todos os países
do mundo, inclusive os emergentes, se saíram melhor do que os países desenvolvidos, estavam se saindo melhor do que os países desenvolvidos. Por quê? Simplesmente porque os países emergentes tinham matéria-prima. E a China era uma devoradora de matéria-prima. Todo mundo cresceu. O Brasil foi um dos países que menos cresceu, com a taxa de 4%. Os emergentes, de uma geral, 6,5%. No período que eu estou falando, pelo Lula. E os BRICS, acima de 10%. As pessoas não perceberam que mesmo aquele crescimento, estava olhando diretamente para o crescimento e comparando com o anterior, que era do crescimento da economia na época do Fernando Henrique, que foi muito devido às crises mundiais, etc, etc. Tal. Então não era base de comparação. O que tinha de comparação é a economia mundial em relação aos seus parceiros. Essa que é a relação perfeita. E quem fez, como eu fiz, vi que o Brasil é um dos países que menos cresceu no mundo na época do Lula. Na era Lula. Foi uma década perdida, aliás. O pessoal da PUC fez um trabalho sobre a década perdida do governo Lula. Muito bem, então é muito simples de observar isso. Olha só. Receitas menos gastos, só que os gastos dividem em correntes e investimentos. Ora, se eu tenho, no caso aqui desse exemplo, um déficit de 10 mil, esse déficit está sendo provocado por quê? Ele está sendo provocado pelas despesas correntes. Se fosse ao contrário, se aqui fosse corrente, vamos imaginar 30 mil, fosse um déficit de 30 mil, e aqui fosse um déficit de 70 ou 80, sei lá, 80, menos 80 mil. Menos 80 mil. Evidentemente, o déficit aqui era provocado por quê? Pelos investimentos. Ou seja, está se investindo na economia. Investimento significa crescimento futuro, etc. Tal. Então, isso aqui é vantajoso, ou tem uma condição de melhorar a economia. Porque quando você está investindo, não é isso? Você está se preparando para o futuro. As receitas futuras virão. Despesas correntes não, despesa está consumindo. Consumiu, acabou. Tá certo? Quando o senhor Joaquim Fiscal diz que a política fiscal tem que ser equilibrada para crescer, ele não está falando a verdade. Nunca, nenhum país do mundo cresce com a política fiscal equilibrada. Tem que ter um déficit, e um déficit provocado por investimentos. Eu não conheço, nunca vi falar nisso, né? Inclusive, se olhar para as empresas, o que as empresas privadas fazem? Elas fazem alavancagem financeira. O que é alavancagem financeira? Elas tomam dinheiro emprestado e aplicam na empresa. Esse dinheiro emprestado, alavancagem, é muito maior do que o capital delas. Então significa que o crescimento dela é alavancado em função de um déficit de empréstimos maiores do que o capital de terceiro, maior, num total maior do que os capitais próprios da empresa. E é assim que as empresas crescem. Qualquer empresa grande, qualquer empresa que desenvolve, qualquer empresa que vem em pleno crescimento, você pode olhar. Ela tem uma alavancagem financeira. Os recursos terceiros são muito maiores do que os recursos próprios da empresa. A mesma coisa acontece com os países. Os países, para crescerem, eles têm que fazer um déficit. E esse déficit deve ser provocado por investimentos. Porque só assim um país pode crescer normalmente e crescer aceleradamente através de um déficit fiscal. Olha, senhor Joaquim, eu acho que você sabe disso. Você apenas está querendo, sei lá, dourar a pílula, não é? Para os congressistas aí aprovarem o seu projetinho, que eu acho muito pequenininho, de ajuste fiscal. Eu acho que um novo ministro da Fazenda teria que entrar com um projeto, com um plano de
desenvolvimento do país, mesmo que esse plano de desenvolvimento do país implicasse na primeira etapa um equilíbrio nas contas fiscais, ou seja, uma redução nas despesas correntes. Nem equilíbrio nas contas fiscais, redução nas despesas correntes. É isso que está atrapalhando esse governo. Esse governo de Dilma Rousseff, que ela inclusive ridicularizou a proposta do Antônio Pallotti de um déficit fiscal zero. Tá certo? Agora, ontem, o nosso amigo Joaquim Levy dá outra declaração que eu achei incrível. Ele disse que se fizer o ajuste fiscal, que o Brasil cresce rapidamente. Ora, onde é que ele achou isso? Como é que pode? Eu vou equilibrar a despesa, vou equilibrar o ajuste fiscal e o país vai crescer rapidamente. Como? Equilíbrio fiscal que ele fala, principalmente o equilíbrio fiscal que ele está falando, é reduzir despesas. Eu não vejo ele falar em investimentos. Então não há possibilidade de você fazer um ajuste fiscal e imediatamente a empresa crescer muito. Não, vai demorar. Vai ser lento o crescimento. E isso que o seu Joaquim está fazendo, ele está novamente dourando a pílula. Isto é uma mentira. Aliás, a outra também é uma mentira. Né? A outra afirmação da política fiscal é uma mentira. Então, ao contrário, o seu Joaquim, que chegou aí para consertar o governo PT, ele está se adaptando. Ele está mentindo. Daqui a pouco ele vira uma Dilma Rousseff. Daqui a pouco ele vira um Guido Mantega. Qual a diferença entre ele, o Guido Mantega e a Dilma Rousseff? É que supostamente ele seria transparente, supostamente ele não ia mentir. E ele já começa com duas grandes mentiras. Não é assim que ele vai adquirir a credibilidade das pessoas. Meus amigos, eu acho que nós temos uma situação difícil. O cara se adapta imediatamente ao esquema do PT. Daqui a pouco ele vai fazer uma contabilidade fiscal aí, né? Fantasiosa. Vai seguir os passos do Guido Mantega. Doutor Joaquim, se você ficar dizendo essas coisas, lutando desesperadamente por uma fiscal, eu acho que você devia trabalhar, botar sua equipe para trabalhar num plano de desenvolvimento do Brasil. É muito melhor do que ficar se desgastando em relação ao Congresso. Deixa os políticos agir dessa maneira. Deixa Dilma Rousseff. Deixa o Temer lutarem lá pelo ajuste fiscal. E você dedique o seu esforço e a sua energia para elaborar um projeto de desenvolvimento para o país. É isso que eu desejo aqui. Muito obrigado e um abraço. Meus amigos, isso aqui é um selfie-vídeo. Portanto, o nosso selfie-vídeo entrou aqui em ação e eu tenho a impressão que é uma maneira ótima de você apresentar as suas ideias. Muito obrigado e vamos até a próxima. Um grande abraço.